Olá, está no ar o Jornal TV Com, aqui pelo Canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e região. É destaque no programa de hoje: vereadores de Bento Gonçalves aprovam reajuste de seus vencimentos em 3,14%. Prestação de contas alusivas à campanha eleitoral 2020 devem ser feitas até amanhã. Geração de empregos no setor moveleiro de Bento Gonçalves retorna aos níveis de produção e empregos pré-pandemia. O Vibra procura investidores externos para trazer ao estado uma fábrica de garrafas. IPTU de Bento Gonçalves pode passar a ter reajustes menores. Caixa Econômica Federal deposita nesta segunda-feira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários nascidos no mês de março. Mais uma vez, festas clandestinas e aglomerações são registradas em Bento Gonçalves e também em Carlos Barbosa. Homem é executado a tiros no bairro Vila Nova 2. Estes os principais destaques do Jornal TV Com, que está começando agora no Canal 14. O sol deve seguir aparecendo entre nuvens ao longo da semana e pancadas de chuva podem ocorrer na Serra Gaúcha pelo menos até quarta-feira. Confira agora a previsão oficial do tempo para o sul do país, com dados do Clima Tempo. Nesta terça-feira, uma frente fria se afasta por alto mar entre a costa dos estados do Paraná e de São Paulo, e muitas áreas de instabilidade ainda persistem em áreas paranaenses. Por isso, ainda chove a qualquer hora, com risco de alguns temporais entre a região de Guarapuava, Grande Curitiba e também sobre Paranaguá. Na região de Londrina também chove desde cedo, mas intercalando várias aberturas de sol. No centro-oeste paranaense, no estado de Santa Catarina e também na metade norte do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, o dia vai começar com sol e ocorrem pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde. Há risco de temporais, especialmente na região de Chapecó. No centro-sul do Rio Grande do Sul, o tempo continua firme sem chuva. Em Porto Alegre, mínima de 19 e calorão de 35 graus. Em Curitiba, mínima de 18, máxima de 27 graus. Para Bento Gonçalves, as temperaturas devem seguir variando entre 16 a mínima e 27 graus a máxima. Os vereadores de Bento Gonçalves aprovaram a reposição salarial de 3,14% sobre seus próprios vencimentos. O aumento também foi aprovado para os servidores do Executivo Municipal em 1,68%, uma vez que os servidores já tinham recebido o aumento em abril deste ano. Votaram a favor do reajuste os vereadores Gilmar Pessuto, Eduardo Veríssimo, Paulo Cavalli, o Paco, Volney Cristófoli, Sidney da Silva, Marcos Barbosa, Amarildo Lucatelli, Juscelito Tonieto e Valdemir Marini. Foram contrários à proposta Agostinho Petroli, Moacir Camerini, Moisés Escúcel, Gustavo Esperoto, Idazir dos Santos, Neri Mazuquim e Leucir Lerim. Os candidatos que concorreram esse ano aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, bem como seus respectivos partidos políticos, devem fazer a prestação de suas contas eleitorais até o final do dia de amanhã. Os candidatos eleitos serão diplomados no dia 18 de dezembro, de acordo com o calendário eleitoral e desde que tenham enviado a respectiva prestação de contas à Justiça Eleitoral. No mês de outubro, a geração de empregos seguiu em patamares positivos e o setor moveleiro de Bento Gonçalves já superou o saldo de postos de trabalho do início deste ano. No polo moveleiro local, a taxa de crescimento dos postos de trabalho é superior à do estado e do país. O saldo de número de postos em outubro é 4,4% em relação ao início do ano. Com isso, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa, municípios que incluem o polo moveleiro, encerram o primeiro trimestre com 6.169 empregos diretos.
Vivendo um de seus melhores momentos na história do país, o setor vitivinícola brasileiro esbarra num problema que não é novidade: a falta de garrafas de vidro. Diante do aumento do consumo de vinhos durante a pandemia, a falta do insumo se agravou, comprometendo assim as vendas e, com isso, prejudicando tanto a indústria quanto o consumidor de vinhos. Com isso, vinhos, espumantes e suco de uva estão estocados, embora estejam prontos para ir ao mercado. Como alternativa, a Uvibra está buscando investidores com a intenção de trazer para o Rio Grande do Sul uma nova fábrica de vasilhames. A primeira reunião neste sentido ocorreu na semana passada com um grupo de empresas que tem interesse de investir na Serra Gaúcha. Agora, a Uvibra vai trabalhar para levantar dados precisos sobre demanda, por exemplo, para dar andamento às tratativas. O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, apresentou nesta segunda-feira 2 projetos a serem encaminhados à Câmara de Vereadores. Um deles prevê alteração do indexador que define, entre outras taxas, o valor do IPTU. A correção atualmente feita pelo IGPM passaria a ser feita pelo IPCA, prevendo assim um reajuste menor do imposto. O outro projeto trata da adequação do recebimento de contribuições patronais e atuariais. A alíquota será de 15,12% para a cota patronal e 30,9% para o passivo atuarial, ambos pagos pelo município, e incidirá somente nos servidores ativos. Verbas temporárias que, por força de emenda constitucional, deixam de ter desconto do FAPES-Bento por não serem mais computadas para fins de aposentadoria. Na verdade, é uma adequação da emenda complementar de 2019, 113 de 2019, que o município de Bento Gonçalves faz. Na verdade, quanto ao servidor público, nada muda. Deixar muito claro que não tem impacto negativo algum para o servidor. O que muda é a forma de arrecadação do município para o FAPES, que altera, então, o município não recolhe mais de acordo com as 3 folhas que nós temos: folha de ativo, folha de inativo ou aposentado e folha de pensionista. Antes nós arrecadávamos 14,48% a título de pagamento do passivo atuarial dessas 3 somas. A partir da emenda complementar do governo federal de 2019, nós só podemos fazer isso de acordo com a folha dos ativos. Então o patamar muda de 14,48% daquele total de 3 folhas para 30,91% somente dos ativos. Ao fim e ao cabo, a questão de valores ela permanece absolutamente a mesma. Foi isso que o estudo atuarial foi apresentado. Então é uma adequação à legislação, e a gente faz essa reunião com a participação da imprensa justamente para que não venham pessoas dizerem mas isso está acontecendo, para terem realmente fundamento de acordo com o que está sendo apresentado. Isto é um projeto de lei que ele cumpre com a determinação federal. A gente está simplesmente adequando a nossa legislação à federal. Nosso Código Tributário Municipal ele prevê uma adequação, um reajuste dos valores da URM, que impacta a unidade de referência municipal, impacta em todos os tributos municipais, taxas, ISS, IPTU. Hoje o nosso Código Tributário tem por base a correção no IGPM. Todos sabemos que o IGPM nesse período ele subiu de uma forma, ele descolou de uma forma muito grande, e é uma situação que impacta diretamente na vida do cidadão. Hoje o reajuste, se não for feito medida nenhuma, o reajuste da URM por consequência dos tributos municipais vai ser de 24 alguma coisa por cento, mais de 24% de reajuste. E nós não queremos que isso aconteça. Nós achamos que realmente, em razão de tudo que nós estamos vivendo, do processo da pandemia, e sem falar na pandemia não cabe, porque a renda familiar ela não subiu 24%. Nós estamos pedindo, então, via projeto de lei aos senhores vereadores, e reunimos para explicar isso, para que o índice de correção ele seja alterado para o IPCA, que é de 4 alguma coisa por cento. Então, de 24 passa para 4. Algo muito, muito menor, algo que condiz com as situações e que nós somos obrigados a fazer essa correção. Igual a um contrato de aluguel de uma loja ou de uma residência. Está lá no contrato, a cada ano o índice de correção será tal. Nós estamos pedindo para baixar 20% o valor de correção, e realmente é em prol da nossa gente, é em prol do nosso povo. Exatamente, o prefeito municipal chama a Câmara para apresentar 2 projetos, um mais a nível técnico, que é com relação ao FAPES-Bento,
que na prática não vai alterar os índices, né? O pensionista e o inativo não altera nada, e para o ativo é mais uma questão técnica da Secretaria Municipal de Finanças. O outro projeto muito importante é com relação à alteração no índice do reajuste de todas as taxas, tributos e impostos municipais. Este muito importante, o prefeito municipal então encaminha para a Câmara Municipal para nós saciarmos o rito legislativo. Nós precisamos de 15 dias, portanto nós vamos então até o dia 30 de dezembro. É muito importante frisar isso, porque normalmente você tem essa ideia que os últimos dias do ano, as últimas sessões, elas são pautas bombas, pautas para prejudicar a população. Está sendo enviado então esse projeto em que altera. Na prática o quê? Digamos que eu tenho um contrato com um inquilino, alugo uma sala comercial ou alugo um apartamento, uma casa, em que na mudança do ano ela é reajustada por um índice, IGPM, por exemplo. E o município está fazendo o quê? Ele está alterando esse índice. O IGPM do período deu 24%, e se não alterar a lei, a nossa população será impactada no tributo, na taxa, enfim, tudo que é cobrado do poder público será cobrado uma taxa com 24% de aumento. Com a alteração desse projeto, o índice altera pelo IPCA, que, se não me engano, deu ali 3%, 4%. Vejo que é uma pauta, né, que é um projeto positivo e que ele vai de encontro à população que foi tão afetada pela pandemia e que não sofreria tanto esse reajuste. Espero, né, que os demais vereadores eles entendam a importância desse projeto, Marcelo, e venham votar positivamente. O comércio varejista de Bento Gonçalves pode trabalhar aos domingos. Conforme o Sindlojas Regional Bento, não existe convenção coletiva ou acordo coletivo em vigor. Além disso, a cidade possui lei municipal que permite o trabalho neste dia da semana, embora a Justiça do Estado entenda que a proibição do comércio em domingos por lei municipal é inconstitucional. A entidade esclarece que a empresa precisa cumprir o repouso semanal remunerado dos seus empregados que trabalharem aos domingos, além de um domingo de folga a cada mês. O Sindlojas destaca que as empresas não são obrigadas a pagar qualquer espécie de bônus, salvo se for de forma espontânea, negociada entre empresa e empregado. Decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira reduziu a zero a cobrança do IOF em operações de crédito. A taxação havia sido estabelecida há cerca de 15 dias como forma de compensar a suspensão da conta de luz dos consumidores do Amapá, que sofreram com um apagão de 20 dias durante o mês de novembro. Como o aumento da arrecadação do IOF já compensou os gastos da isenção das contas de luz, o governo decidiu restabelecer a alíquota zero do imposto. O decreto se aplica tanto em relação ao IOF incidente sobre operações de crédito, como em relação à alíquota adicional de 0,38% do mesmo imposto aplicável às operações de curto prazo. Ele determina que a alíquota do IOF fique zerada em operações de créditos feitas a partir desta terça-feira, dia 15 de dezembro, até o último dia do ano. Essa medida reduz o custo de crédito para pessoas físicas, jurídicas, micro e pequenas empresas que tomam empréstimos. A alíquota havia sido restabelecida para compensar os gastos com a crise energética que atingiu a população do Amapá. Mas como a arrecadação do IOF já compensou esses gastos, o governo federal decidiu reduzir novamente a alíquota a zero. Uma medida importante, segundo o governo federal, realmente para aquecer a economia nesse momento de impacto gerado pela crise causada pela pandemia da Covid-19. Essa nova alíquota não precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, Renata, portanto, ela já passa a valer a partir de amanhã. A Caixa Econômica Federal deposita nesta segunda-feira parcela do auxílio emergencial para cerca de 3.600.000 beneficiários que nasceram no mês de março. O grupo que recebe a parcela hoje faz parte do ciclo 6 do programa emergencial e são os últimos beneficiários aprovados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CAD Único.
já receberam a primeira parcela de R$ 600 em julho e vão receber o auxílio normal neste mês no valor de R$ 300. É o integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, o indivíduo que comandava as ações do tráfico de drogas na região de dentro da penitenciária estadual de Bento Gonçalves. Segundo a Polícia Federal, Madison Barros Nunes, 34 anos, utilizava celulares para orientar os seus comandados em diversas cidades da Serra Gaúcha. Até o momento, a SUSEP não se manifestou sobre o caso. O detento está preso desde agosto, acusado de tráfico de drogas em Veranópolis. Natural de Rondônia, ele atuou como braço do PCC em Mato Grosso do Sul, sendo responsável por por fazer os trâmites da chegada da droga ao Brasil vinda do Paraguai. No ano passado, o acusado teria sido designado para expandir os negócios da facção na Serra Gaúcha. Nunes era um dos 3 líderes do tráfico do PCC que comandavam o esquema de venda de drogas de dentro de presídios. Os outros 2 estavam presos no presídio do Apanhador, em Caxias do Sul, e um outro na PASC, em Charqueadas. A Secretaria de Segurança Pública de Bento Gonçalves passa a ter novo comando. Quem assume a titularidade da pasta é o Major Evandro José Flores, que coordena o DMT, o Departamento Municipal de Trânsito. O titular, Capitão Diego de Souza, retorna às suas atividades na Brigada Militar junto ao 3º BEPAT. Evandro Flores tem 55 anos, é major inativo da Brigada Militar e formado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. A Brigada Militar teve que usar medidas extremas para conter a aglomeração de cerca de 200 pessoas em Carlos Barbosa na madrugada do domingo. O grupo estava reunido no Parque da Estação, tradicional ponto de encontro no município. Bombas de efeito moral foram necessárias para dispersarem os jovens. Por mais de 3 horas, eles seguiram escutando som alto vindo dos carros, muita cantoria e gritos, além da ingestão de bebidas alcoólicas. Um grupo chegou a levar cadeiras de praia e ficou cantando ao lado do Clube Serrano. E aqui em Bento Gonçalves, entre a noite do sábado e a madrugada do domingo, equipes do 3º BEPAT, com apoio da Guarda Civil Municipal e do DMT, realizaram uma operação com o objetivo de prevenir aglomerações de pessoas em decorrência das medidas sanitárias que visam combater o novo coronavírus. A operação ocorreu em diversos pontos da cidade e resultou na fiscalização de aproximadamente 45 veículos, 3 estabelecimentos comerciais e na identificação de pelo menos 80 pessoas. A Brigada Militar orienta a população para que continue mantendo o isolamento social e, ao tomarem conhecimento de festas clandestinas ou aglomerações, denunciem através do telefone 190. Bento Gonçalves registrou na tarde desta segunda-feira o 24º homicídio deste ano de 2020. Por volta de 15 para as 3 da tarde, 2 indivíduos armados chegaram a pé em uma residência na rua Aurélio Perufo, no bairro Vila Nova 2, bateram na porta e, ao abri-la, Marlon dos Santos foi executado com pelo menos 4 tiros a queima-roupa. A vítima, de 30 anos, havia saído do sistema carcerário há poucos dias para cumprir a prisão domiciliar. Até o momento, não há pistas dos autores do crime. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Já voltamos com mais informações. A vacina russa Sputnik V apresentou eficácia de 91,4% contra o coronavírus, segundo o Fundo Russo de Investimento Direto e pelo Centro Nacional Gamaleya. O resultado foi obtido após a fase 3,
ter atingido o ponto de controle com 78 pessoas infectadas pelo vírus entre 26 mil voluntários. Representantes da farmacêutica AstraZeneca teriam entrado em contato com os pesquisadores da Sputnik V para utilizarem um componente da vacina russa no imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford. Cerca de 200 mil pessoas já receberam o imunizante durante a campanha de vacinação naquele país. Em função do crescimento do número de atendimentos realizados na estrutura montada pelo Hospital Tacchini para realizar a triagem de pacientes com sintomas respiratórios, o tempo de espera para quem busca a assistência está maior em comparação às últimas semanas. Em nota, a instituição ressalta que toda a estrutura hospitalar foi modificada a fim de atender às diversas demandas e atividades que surgem durante o período de pandemia. Apesar dos esforços da equipe multiprofissional, a estrutura do serviço está operando no seu limite. O Tacchini informa ainda que oferece orientações por telefone. Portanto, antes de comparecer ao pronto-socorro, os pacientes do SUS podem buscar orientações pelos telefones 3055 7017, 3055 7029 e pelo WhatsApp 99267 1657. 4 educadores da Escola Municipal Infantil Recanto Alviazul, no bairro São João, foram afastados por suspeita da Covid-19. A medida ocasionou o fechamento temporário de uma turma do berçário 2 para a higienização da sala. De acordo com a Prefeitura, o espaço deve ser reaberto nesta semana. As demais turmas seguem funcionando normalmente na escola. Todos os alunos estão sendo monitorados e até o momento não apresentam sintomas. Conforme a Prefeitura, novas testagens são realizadas apenas quando algum servidor apresentar sintomas e, em função da suspeita de contágio pelo novo coronavírus, é encaminhado para atendimento médico. E aqui em Bento Gonçalves, de acordo com o Comitê de Atenção ao Coronavírus, com os dados do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública, também credenciados e casos de moradores confirmados, a doença já atinge 5.920 pessoas. Nesta segunda-feira, dia 14, 156 casos foram confirmados e 10 apresentaram cura clínica. São 6.327 casos confirmados, 5.715 curados e 129 óbitos. Foram registrados óbitos em pacientes diagnosticados com coronavírus. Um homem de 81 anos, que estava internado no Hospital Tacchini, tinha comorbidades e faleceu nesta segunda-feira. A outra paciente, uma senhora de 96 anos, estava também internada no Hospital Tacchini e faleceu nesta segunda. Para garantir o encanto e a alegria das festividades natalinas e respeitando as regras do distanciamento controlado, toda a programação do Natal Bento foi transformada em drive-in. Todos os eventos serão realizados agora no Pavilhão E do Parque de Eventos, sempre com início às 7 horas da noite. Serão permitidos até 180 carros, com uso obrigatório de máscara, proibição de sair do veículo, com permissão apenas para uso dos banheiros, sinalizando com o acendimento dos piscas. Para participar das atividades, é sugerida a doação de um brinquedo para crianças carentes. Todas as apresentações também serão transmitidas pela página do facebook.com/turismo.bento. Já as apresentações da Banda dos Papai Noéis na Caravana do Natal seguirá levando alegria e diversão para os bairros do município. As apresentações acontecem nos dias 15 e 16, 21 e 22 de dezembro. Em caso de chuva, os shows serão cancelados. As obras do túnel do acesso norte em Bento Gonçalves seguem em andamento na BR-470. A empresa responsável pela obra realiza a ferragem e a concretagem da primeira contenção. Após, será feita a drenagem da Avenida Alviazul e a que passa pelo túnel.
A profundidade da obra será de 5,5 metros, sendo 2 pistas de tráfego com 4 metros cada e passeio em ambos os lados. O túnel será a principal ligação do bairro São João com o centro da cidade, sem interferir no tráfego da BR-470. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo Canal 14. Você confere também essas informações a qualquer momento pelo aplicativo Conecta TV Com, válido para iOS e também Android.